Jesus já disse a você: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide. Mas eu ainda estou esperando confirmação. Não tem confirmação mais não. Ele já mandou: ide. Mas eu estou esperando que o profeta me ligue para confirmar se eu devo pregar o Evangelho. Acabe com sua desculpa e vai embora pregar o Evangelho, porque ele já mandou ir. Ei, grande Deus! Depois, pregar o Evangelho pela autoridade da Bíblia. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época, nos últimos dias da igreja na terra, como se já estivéssemos vivendo as vésperas do arrebatamento, e está se cumprindo uma mensagem que Jesus falou. De tudo que Jesus falou, eu não tenho medo de nada, com exceção de um texto. Jesus fala: não teve um pregador que pregou e falou mais do inferno que Jesus. Mostrou até a realidade dele, o sofrimento dele. Isso lá em Lucas capítulo 16, verso 19. Glória a Deus, santo é teu nome, Jesus. Falou do fim do mundo. Não tem medo, o mundo vai explodir, que se exploda. Não tem medo. Na região litorânea do Nordeste já tem gente vendendo da casa para não estar na beira do mar, porque vem uma onda. Que vem a onda. As epidemias estão aí. Mas de tudo que Jesus falou, só tem uma coisa que me preocupa. É o final do capítulo 18 de Lucas. Depois de contar a história da mulher viúva que ficava na porta do juiz iníquo, Jesus termina dizendo: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Isso eu tenho. Mas pastor, tem tanta fé por aí, tem fé demais, irmão. E por que o senhor tem medo? Porque Paulo me assustou mais ainda. Por que Paulo me assustou? Me assustou quando ele escreveu: ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Cada vez que o tempo da palavra é diminuído, a fé é diminuída também. É, Deus amado, aleluia. O que gera fé não é show, nem espetáculo, nem encenação. O que gera fé é a palavra de Deus. É ela que gera fé. E nós precisamos voltar a pregar a autoridade da Bíblia. Bíblia não é amuleto, tem gente que nem usa mais. Não tenho nada contra, eu até olhei aqui antes de falar, não tenho nada contra. Mas Bíblia é Bíblia. Bíblia é para ser lida. Chegou um moço lá em uma das igrejas que eu dirigi, ele não trouxe a Bíblia, ele trouxe um tratado dentro da Bíblia. É Bíblia. Nós somos ignorantes demais, eu sou ignorante, não tem nada a ver. Bíblia é Bíblia, Bíblia é Bíblia, Bíblia é Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Salmista disse: eu atei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deleito-me em ouvir a tua palavra, e no teu mandamento está o descanso de meu coração. Entenda, a palavra de Deus é poder, poder. Mas tem gente que não se alegra mais com ouvir Bíblia. Tem gente que não aguenta mais nem um sermão de 40 minutos. A autoridade da Bíblia precisa
que regenera. Queridos, depois nós precisamos saber que há uma natureza da nossa evangelização. E que natureza é essa? Primeiro, a natureza da nossa evangelização está no contexto de que se pregue para que os homens se reconciliem com Deus. A maior mensagem de Pedro foi: arrependei-vos, convertei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e veio o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Resultado, depois de um sermão bem forte, 3.000 almas para Cristo. Para que se converta em arrependimento. E o teor da nossa mensagem é Cristo, sua obra, sua morte, seu sacrifício, sua ressurreição e sua vida. Depois, se você mudar para trás do 34, já indo para 35, pegando um pouco dela, você vai ver que há uma responsabilidade cristã em se pregar o Evangelho, porque nós estamos debaixo de uma ordem, não é verdade? Não há uma ordem. Qual é a ordem? Repita por gentileza a ordem. A toda criatura. Calma. Atropelaram aí alguma coisa no meio. A ordem que está sobre a sua cabeça, o código que o Senhor deixou para você cumprir. Cite ele por gentileza agora. E disse-lhe: ide A toda criatura. Acabou. Meus irmãos. E ele disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, e estes sinais em meu expulsarão, curarão, e se beber, não lhe fará. Essa é a ordem. Temos uma ordem, mas em cima desta ordem nós temos um componente que faz toda a diferença na pregação do Evangelho. Nós temos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aí? Temos o Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma época onde há muitas demonstrações de poder. Eu não vou dizer de Deus, porque tem uns que não são de Deus. Mas existe muitas demonstrações de poder. Hoje em dia se classifica o crente pentecostal do crente morto. Diz que o crente morto é aquele que não dá glória a Deus, aquele que não dá aleluia, o que não sapateia, o que dança, o que não dança, o que não sobe pelas paredes, esse é morto. O crente vivo é o que anda que nem Homem-Aranha, que dá cambalhota, que carrega banco nas costas, tal. Certo? Diz que isso é a manifestação do poder de Deus. Segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz assim: e foram cheios. Para que Jesus encheu a igreja do poder? Na ordem da ele ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Mas recebereis poder para ser testemunha minha em Jerusalém, em Samaria, na Judéia
brigavam, queria saber quem era o maior, quem era o melhor. Era uma confusão, um brigava com o outro, brigava com o outro. Foi expulsar demônio, não tinha nem poder para expulsar demônio. Curar as enfermidades, nem as deles. Mas olha depois do dia de Pentecostes. Olha o que Deus fez na vida da igreja. Entenda. O Espírito Santo que está dentro de você aí. Ele está dentro de você. É o poder que Deus lhe deu. É a única coisa que a igreja se difere de todas as outras religiões do mundo em toda a sua totalidade. É que não tem uma religião que tenha o poder do Espírito Santo a não ser a igreja. Só quem tem o poder do Espírito Santo é a igreja. A igreja tem o poder do Espírito Santo. Não usa se não quiser, mas tem o poder do Espírito Santo. Este poder que nos imposiciona, que nos leva a pregar o Evangelho. Este poder que vem do alto. Este poder que faz o pecador chorar, tremer ao mesmo tempo. Este poder que revela o profundo e o escondido. Este poder que diferencia um crente de outro crente. Cuidado, igreja, para a pregação do Evangelho. Partimos para a página de número 35 e aí eu começo a falar a vocês sobre algumas realidades do evangelismo pessoal, familiar e em massa. Depois que a gente entendeu que a mensagem que a gente carrega é a mensagem do poder, depois que nós entendemos que precisamos pregar o Evangelho cristocêntrico, depois que entendemos que Cristo nos deu poder para pregar o Evangelho, agora nós partimos para o princípio de que precisamos evangelizar. E a primeira pesca que eu queria lhe falar é a pesca com linha, que é o evangelismo pessoal. Irmãos, todos os dias nós lidamos mais ou menos com 20 pessoas diariamente, quase que diariamente 20 pessoas. Por que 20 pessoas, pastor? Porque entre o atendente da padaria e entre o cobrador do ônibus ou táxi, ou dentro do frentista que abastece seu carro, então nós lidamos com quase 20 pessoas. Pessoas essas que passam, vêm e vão por nós, e nós ao menos falamos de Cristo. Hoje eu cheguei para abastecer meu carro, e eu gosto de um antigo de velho, coloquei o hino, mas eu não coloco só para mim ouvir, eu coloco para os outros ouvir também. Quem parar do lado, que escuta. Se não quiser escutar, levanta o vidro do seu carro e vai embora. Mas se quiser, não escutar. Aí eu parei no posto, liguei o hino, fiquei lá escutando e mandei o rapaz abastecer. E daqui o rapaz abasteceu, terminou de abastecer, olhou para mim hoje e disse assim: ei, me diga uma coisa, o senhor é crente? Sou. Isso é hino, diga aí, é hino de velho, hino antigo. Aí ele olhou para mim e fez: mas que hino bonito, eu estava ouvindo dali, que hino bonito, que melodia bonita. Aquele jovem, de certa forma, já foi atingido por algo do Evangelho. Entendeu? Se nós começarmos a praticar, ouvir hino, ouvir a palavra, ou até mesmo colocar uma literatura em cima da mesa, deixar a Bíblia lá em cima da estante, não adianta de nada, porque você não lê ela fica empoeirada, também não adianta. Então vamos parar com esse negócio aí, porque abrir a Bíblia no Salmo 91 para dar boa vida lá dentro de casa nunca vai dar. Segundo eu, nunca vi isso. A Bíblia diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se aquele distingue dos outros seres humanos, aquele é alguém com quem ele foi escolhido, é alguém que se separou dos normais. Então aquele que teme ao Senhor. Se você teme ao Senhor, não precisa deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 não. A bênção de Deus vai chegar na tua casa e o Senhor vai guardar ela. Então, mas se você pegar uma literatura, colocar em cima da sua mesa, oh, aleluia. se você praticar suvergar um hino, assobiar um hino, ouvi-lo ou cantá-lo, a nossa mente tem um predispositivo que grava isso e fica armazenado na memória, e um belo dia o camarada está cantando a mesma coisa que você estava cantando. Entenda, não existe dificuldade para não pregar o Evangelho, e nem desculpa. Eu não preciso sair do trabalho para pregar o Evangelho. Eu não preciso sair da faculdade para pregar o Evangelho. Eu não preciso sair da repartição do consultório para pregar o Evangelho. Eu posso pregar o Evangelho lá, falar de Cristo lá, porque Ele já me colocou
no teu comportamento. Crente até na luta dá testemunho. Que a vizinha fica olhando, eu não entendo como essa mulher sofre tanto e ainda vai para a igreja, ainda canta desse jeito, ainda todo dia vai para a igreja. Ela está dando testemunho. Quando você estiver numa luta, você tem que parar e pensar: a luta não só está no âmbito de você ou em volta de você, a luta diz respeito a quem está do teu lado, porque as pessoas que estão ao teu lado estão vendo o teu comportamento na luta. Se você é sorridente, feliz, alegre, contente, quando está com a vida boa, e quando a luta vem, não dá nem bom dia, nem dá paz do Senhor, e nem canta mais subindo, é um mau testemunho que você está dando no pior momento da vida de Abacuque. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, frutar oliveiramente, campo não produz mantimento, as ovelhas sejam rebeladas, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Entenda. Pregue com esse testemunho. Pescador que faz a pesca de linha deve ter para toda ocasião. Amém? Para toda ocasião. Então vamos lá, vamos partir do princípio que nós devemos ter isca para toda ocasião. Eu disse em uma das nossas igrejas que em São Paulo já batizaram em tobogã. Tobogã. Pastor sobe lá em cima, empurra o candidato. Em nome de Jesus, cadê? Já tem o ato gospel, botequim gospel, lubre gospel para arranjar namorada, e outra série de coisas. Jesus escrito em tatuagem para mostrar a fé, poderosa fé.